eu sou uma pessoa antiga aí da CL, não é? E tenho algumas coisas de experiência em cima de alguns casos que levam realmente a um questionamento em cima de algumas medicações alopáticas que são bastante interessantes. Eu sou Maria Isabel Senvaitis, eu fui, né, fisiatra no passado, depois eu enveredei por um outro tipo de trabalho, até que eu cheguei na CL já fazem mais de 15 anos. E na CL eu comecei junto com a Sumier, trabalhando nesse sentido. Você pode mudar para mim o primeiro? Então, isso aqui é a minha chamativa, vamos dizer assim, porque não é bem uma palestra, é uma demonstração de dois casos bem atuais e que ainda não chegou ao seu final, vamos dizer assim, no seu tratamento. Mas eu acho que vale a pena a gente questionar esse tipo de resultado. Vamos lá? Então, aqui é um resumozinho, né, bem sucinto, vamos dizer assim, e que, às vezes, a gente encontra os pacientes com medicamentos alopáticos que são receitados pelos médicos alopatas e que não tem uma ação como se pretendia que tivesse, né? Pelo menos dentro da literatura e da bula do remédio. E eles podem ser totalmente ineficazes se a gente for estudar esses medicamentos pelo BIDORT, salientando que o BIDORT é uma ferramenta que a gente tem que é de uma importância muito grande. Então, nós temos associações de medicamentos alopáticos que anula o efeito medicamentoso e nada acontece, né? E tem alguns medicamentos alopáticos e que são achados do BIDORT, e é em cima disso que eu vou dar o relato nesses dois casos que eu estou seguindo neste momento. Vamos lá? Então, é uma mulher, né, de 32 anos, que no dia 5/6 testou positivo para o Covid-19. Ela tem um quadro psiquiátrico com esse diagnóstico, que não preciso revelar, e ela faz um tratamento com um médico psiquiatra com o carbonato de lítio em 675 miligramas por dia. O lítio é um medicamento que pode trazer uma intoxicação. Então, a quantidade é medida pela aritmia que o paciente faz os exames de sangue para verificar. Quando esse caso foi trazido para mim e eu pedi a foto, essa paciente estava, pelo meu teste, que eu não cheguei nunca a medir os 30 milhões ou bilhões que a Sumier consegue ver, mas este valor, para mim, é um valor alto em cima da unidade de coronavírus. Ela não fazia a captação pelo método, não fazia o estímulo pela captação do método de drogas. Bom, inverti a sentença, mas todo mundo entendeu. E eu, então, verifiquei que o carbonato de lítio era
uma medicação, só ele dava uma medicação, uma possibilidade de anular essa quantidade de unidade de COVID, tá? E eu, então, aumentei a dose para 800 miligramas, com estímulo pelo método de captação e com a orientação para tomar muita água para evitar um possível intoxicação. Vamos lá? Então, aqui já é no dia 7, continuava com 3 milhões de unidades, estava com 800 miligramas do carbiolítio, e ela tinha sido colocado para ela fazer o estímulo e tomar bastante água. Ela não fez os estímulos, o timo estava não responsível, isso aqui foi feito com a lâmina histológica do timo, né? Então, eu prossegui o tratamento dela ainda com 800 miligramas de carbiolítio, só colocando que ela era obrigada a fazer o estímulo, tá? Vamos lá? No dia 9, fazendo o estímulo e medicada com 800 miligramas de carbiolítio, o estímulo, o timo ainda não estava funcionante, eu pedi para aprimorar, né? Mas ela já tinha, é que aqui não dá para vocês verem, mas está escrito aqui, ela já tinha diminuído a dosagem do coronavírus para 12 unidades Bidort, tá? Só com o carbiolítio, tá? Vamos lá? Então, no dia 10, aí eu coloquei os dados aqui, porque daí fica encoberto do outro lado, a unidade de coronavírus estava 0, a acetilcolina, isso fazendo os estímulos, ela estava com 12 mil microgramas, a serotonina e a dopamina em valores normais, eu diminuí a dose do carbiolítio para a dose usual, só que ela não pode deixar de fazer os estímulos, porque o carbiolítio para ela funciona como uma medicação de fundo dentro que a gente vê na homeopatia. Então, se ela continuar tomando o carbiolítio, que é a medicação dada pelo seu psiquiatra, ela consegue eliminar e tirar toda a intoxicação sem necessidade de medicamentos que nós usamos dentro do Bidort, porque essa pessoa não tem acesso às nossas medicações. Ela mora na Europa e lá ela não consegue o nosso Propicor e nada disso, tá? Então, como eu vi que essa medicação trazia um benefício muito grande pelo Bidort, eu continuei só com o carbiolítio para ela. Vamos lá? O próximo. Então, aqui no dia 11, ela continuou com estímulo e medicação ao nível de acetilcolina. Eu colocaria que ela estava aqui próximo de uma intoxicação pela acetilcolina. Ela se sentia muito bem, então, em 6 dias, ela conseguiu uma unidade de coronavírus 0.
e clinicamente muito bem. Tá? Vamos próximo. Né? No dia 13, também com o aumento da sirtuína, tá? Que não dava para ver, mas aqui está, né? Está dentro do corpo dela, aqui na foto, tá? E ela estava com 20 unidades de Bidort, uma vez que nesse dia ela já estava voltando ao trabalho. Próximo. E aqui, no dia 17, que era quando a gente ia... eu entreguei o trabalho, ela já estava com um telômero de 500, uma acetilcolina, serotonina e dopamina muito alta, a sirtuína em 50, ela estava muito bem, ela tem um quadro de depressão com uma alteração da parte de humor, ela estava muito bem, só com o carbiolítio de 675, que é a dose usual do tratamento dela. O próximo. Então, este rapazinho é um rapazinho extremamente problemático na parte de medicação. O medicamento para ele, uma quantidade pequena, vamos dizer assim, de vários medicamentos psiquiátricos atuam para ele como medicamento intoxicante. Então, ele foi feito um exame farmacogenético de neuropsiquiatria, e o resultado dele é que ele tinha um comprometimento muito grande na metabolização, no transporte e na transformação da maioria da medicação psiquiátrica que existia. Para o quadro dele, ele tem um diagnóstico de F33.2, que é relacionado à depressão, né? E aqui, o que eu estou pondo é um mapeamento de campo energético. Então, vocês veem que ele tem um campo eletromagnético energético negativo muito grande e em várias partes do corpo. Ele estava sendo medicado, né? Mas ele continuava. Aqui, apesar da medicação, ele estava com uma acetilcolina de 100 nanograma, tá? Isso aqui, apesar de estar escrito aqui, eu medi principalmente não, eu estou falando, essa aqui é a acetilcolina na parte do umbigo. Na parte geral do corpo, ele estava com 100 nanograma de acetilcolina, serotonina e dopamina bem baixa. Na parte de cabeça, ele estava com menos que 1 nanograma, apesar da medicação, que tinha sido escolhida depois de que se fez este exame farmacogenético, né? Então, vê aqui, acetilcolina menor que 1 nanograma, a lâmina que eu tenho menor é 1 nanograma, não tenho menor que isso. Serotonina de 2 microgramas, dopamina de 5, tá? Ele tinha uma intoxicação bastante grande de tudo, tá? E eu testei para ele tinha uma intoxicação metal pesado e subclínica muito intensa, tá? Então, eu conversando com o médico dele, nós resolvemos, então, trazer uma possibilidade
de tratamento pelo Bidort. E ele teve, depois aqui, não sei onde está marcado, acho que aqui não tem, né? Ele tem no Bidort, 20 mil unidades Bidort de HIV, né? E, além disso, ele tem uma infecção não muito alta, mas de 1 milhão de coronavírus pelo Bidort. E aqui nem preciso pôr que ele tinha baixíssimos níveis de neurotransmissores, apesar da medicação que ele estava, que tinha sido escolhido por esse exame. Vamos lá, o próximo. Isabel, eu vou pedindo para você ir terminando, o tempo já está esgotado. Ih, falta um tempão. Bom, vou seguir. Então, eu fiz uma limpeza com o Propicol 3:1 ômega, introduzi o sulfur, tá? Eu pedi para diminuir gradativamente os 2 medicamentos psiquiátricos que ele estava usando e pedi para entrar gradativamente com o cloridrato de lurazidona de 20 miligramas, que é uma dose, a menor dose que tem alopática, e introduzindo, tipo, uma vez por dia, para depois 2 vezes por dia. Vamos lá, o seguinte. Então, teve uma melhora dos parâmetros medidos, tá? E também aqui eu vi que ele era incompatível com qualquer plástico, qualquer um. E ele começou com a lurazidona e ele teve depois uma introdução gradativa com o cloridrato de venlafaxina. Vamos lá? Então, aqui ele teve um milhão de unidades, ele zerou, e o HIV foi para 10 mil, quer dizer, diminuiu para metade, ele fez o estímulo pelo método de captação, e ele não tinha sido introduzido a venlafaxina, tá? Aqui tem a acetilcolina 400 microgramas, ele começou a aumentar os neurotransmissores, tá? Vamos lá? Aqui, no dia 15, o HIV foi para 50 nanogramas, tá? E aqui ele vai iniciar ainda no dia 15, ele não tinha iniciado, mas o HIV já estava em 50 nano, tá? Vamos lá? Então, aqui que são 2 casos de diagnóstico psiquiátrico que evoluíram com melhora da infecção do Covid-19, e um deles também com a diminuição gradativa, ele não tinha nenhuma manifestação, por isso que eu coloquei subclínica, do HIV. Ambos foram orientados pelo Bidort, e com o resultado dos dois um aumento dos neurotransmissores. E, por isso, eu acho que, pelo aumento dos neurotransmissores possibilitados por essas medicações psiquiátricas, alopáticas, foi com que eles conseguiram a melhora tanto do HIV como do coronavírus. É só.